Bem, vamos então começar o capítulo 3 do livro Senhor da Yoga e Senhor da Mente. Nós estamos estudando mais especificamente o Senhor da Mente. O título é A Criança e o Sábio Iluminado. Nós vamos ler um capítulo agora que no final vai ser mostrado que o sábio é igual a uma criança. Aliás, essa comparação também foi feita por Cristo, quando ele fala: para que vocês entrem no reino do céu, terão que ser iguais àquela criança. O sábio é igual à criança. Nós vamos entender isso a partir de agora. Sábio aí no sentido de homem lúcido, de senhor da mente. O Brahmani Avaduta disse, item 1: Sabe, ó rei, que a aquisição de qualquer coisa, por mais válida e querida que seja, conduz ao sofrimento. Quem se dá conta disso, liberta-se de toda a posse e alcança a paz interior e a felicidade suprema. Isso. A questão da posse, nós já viu muito, né? Já falou bastante dela no trabalho dos karmas humanos. E agora o Avaduta, aquele homem que está explicando para o rei por que ele é sábio, sem esforço, ele diz que a aquisição de qualquer bem prejudica a elevação espiritual. Este é um outro detalhe que o senhor da mente tem que ter. Mesmo que o seu personagem, nas percepções, esteja comprando alguma coisa, porque isso é ação karmática, mesmo que o ego esteja dizendo que aquilo a partir de agora é seu, o senhor da mente não aceita a aquisição daquele objeto ou elemento da vida. Agora, o que é não adquirir? Como é que nós pode trabalhar a mente para libertarmos-nos da aquisição? Toda aquisição leva uma posse. Toda posse leva a um sofrimento. Mas o senhor da mente não tem posses. Ele tem guardas. As coisas do senhor da mente não são deles. Estão sob os seus cuidados, dentro da ilusão, dentro do Maya. Então veja, se a coisa está sob o seu cuidado apenas, e não foi comprado por você, quem colocou este objeto ou elemento sob a sua guarda? Deus, o Senhor do Universo, o Senhor do Karma. É Ele que coloca como causa primária de todas as coisas os objetos ou elementos sob a guarda de outros. Então o sábio que sabe disso, quando o ego diz que ele está
comprando, adquirindo determinado objeto ou elemento, ele conduz o ego para a compreensão de que na realidade ele não está adquirindo, mas recebendo de Deus a guarda de determinado elemento enquanto for necessário para o seu karma. Esta é a forma de agir do chinhodamento. Ao invés de adquirir elementos para ter posse, ele controla sua mente para que ela espelhe uma compreensão de que está recebendo elementos de Deus em guarda e que não são dele, mas estão sob o cuidado dele. Item 2. Ou melhor, item 3, porque aqui a numeração também está pulada. A hora, ou melhor, a honra e a desonra não me atingem, e estou livre das preocupações que atormentam aos que possuem lar e filhos. Brinco com o ser, deleito-me com o ser, e ando pelo mundo como uma criança. O chinhodamento não tem posses, não tem propriedades. Único elemento que tem valor para o ser é o espírito. É ele mesmo como espírito. É aquilo que nós já viu como Atma, ou espiritual. E ele se deleita neste espiritual. Ele brinca com este espiritual. Ele vive em contato com este espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que este ser que consegue dominar a mente não retira prazer do contato com os objetos materiais. Sabe, a ele não interessa ter um carro para dirigir, ter uma televisão para ver, ter uma música para escutar. Não são estes os elementos que levam o ser, que é senhor da sua mente, ao deleite. Ele não se diverte com festas, mas estando numa festa, se diverte por estar na festa com o espírito. Ele não se diverte por ir a um cinema, assistir um programa de televisão. Ele se diverte com o espírito enquanto está assistindo o programa de televisão ou filme. Essa é uma coisa que nós precisa, quem quer buscar o controle da mente, precisa estar atento. Não deixar a mente se fixar no objeto material a tal ponto de ludibriar o espírito e que há deleite com coisas materiais. E aí ele diz, é igual uma criança. Você repararam que a criança brinca com ela mesmo?
Se tiver um bonequinho, ela brinca com o bonequinho, mas se não tiver, ela brinca com ela mesmo. Ela inventa amigos. Ela não precisa de uma televisão, não precisa de um carrinho. Se tiver, brinca, mas se não tiver, ela inventa o que fazer com ela mesmo. É isso que o mestre está ensinando ao rei. O deleite, a alegria, a brincadeira com os elementos do mundo levam a vivenciar o Maia como real. E aí este espírito passa a ser um homem decaído, um ser que tem um ego que possui verdades não universais. Item número 4. Somente 2 tipos de seres humanos, submersos na felicidade suprema, vivem livres da angústia e ansiedade. A criança, que nada sabe e jamais atua intencionalmente, e o homem que realizou o ser, transcendendo os gunas, entre parênteses, sattva, rajas e tamas, ou qualidades da psicofisicalidade. Antes de começar, vamos falar do guna, porque nós vamos falar muito disso mais tarde. Gunas são qualidades de raciocínio. Existe a qualidade de... Vamos deixar isso para depois. Mas vamos dizer assim, qualidades de pensamentos. Mais tarde nós vai ver. Agora o mais importante é entender. Só existem 2 tipos de seres humanos que estão livres da aflição e da angústia. A criança e aquele que domina a sua mente. Por quê? Porque os 2 agem sem intenções. Vamos falar sobre isso. A intencionalidade é aquele pedacinho do pensamento que afirma um desejo. Eu quero, eu gosto, eu sei, é meu. Atrás de cada desejo há uma intenção pela qual se pratica as ações. Essa intencionalidade é trabalhada pelo ego com a expectativa de que essa intenção seja realizada, aconteça, para que a sensação de prazer seja lançada pelo ego. Vou dar um exemplo. Você compra alguma coisa e o ego lança a esperança, o desejo de que essa coisa funcione durante muito tempo. Criou uma expectativa, zelou uma expectativa. Essa expectativa precisará ser alcançada
para que o ego lhe dê a sensação de prazer. Mas enquanto o ego não, ou melhor, enquanto a ação karmática não faz o acontecimento, não dá a resposta ao acontecimento, o ego lança o medo de que a expectativa não seja alcançada e a aflição de querer saber o resultado daquilo que foi, daquilo que teve uma expectativa criada. Então o sábio sabe que ceder à tentação e aceitar as expectativas que o ego cria vai lhe levar ao medo e ao sofrimento, medo e a angústia. Agora, por isso é que ele controla a mente no sentido de não deixar essas expectativas ganharem força. O ego que expectativa, e o senhor da mente diz: se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Eu não vou ficar aqui me remoendo, esperando isso acontecer, para ser feliz, porque eu posso ser feliz agora. Basta eu não depender da realização da expectativa para ser feliz. Este é o funcionamento do senhor da mente. E os egos infantis ou informação, vamos dizer assim, na sua maioria, não contém estes dois elementos, porque as expectativas ou esperanças ainda não foram criadas dentro deste ego. Só quando você aceita uma expectativa ou uma esperança como realidade, ela passa a fazer parte do seu raciocínio. Mas até então, não. Então é por isso que ele diz que a criança também não sofre deste mal. Porque aqui o ego da criança ainda está vazio de expectativas, de desejos, e com isso não vem nem o medo nem a angústia. Mas o ego, quanto mais se alimenta de desejos, mais é um ego angustiado e medroso. Se tiver a pergunta. A Iramaya diz: Kim, por que então nos terreiros os guias vivem incentivando as pessoas a fazerem os seus desejos? Depende dos terreiros. Tem terreiro que isso não acontece. Mas eu diria que a maioria incentiva assim. São instrumentos karmáticos. São instrumentos do karma humano. Eles servem a Deus na sua obra, incentivando você a querer. Mas em contrapartida, tem um ensinamento que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Então veja, mesmo que um mentor lhe incentive a querer,
ame a Deus acima de todas as coisas. E aí está a resposta. Eu nunca disse que o senhor da mente muda o ego. Eu disse que ele te liberta. Então, o ego continuará enquanto ele existir, criando tentações. Para quê? Para que você, como buscador de Deus, não aceite a aflição e o medo, porque você ama a Deus, está na graça de Deus. Então veja que aí fica claro o trabalho deles. Eles reforçam a ação karmática para que você se liberte dela. Vamos ao item número 5. Certa vez, uma jovem, achando-se só em sua casa, teve que receber certas pessoas que vinham visitá-la para pedir sua mão. Enquanto descascava arroz num canto afastado para preparar-lhes comida, notou que as pulseiras que usava faziam muito ruído por serem feitas de conchinhas. Sendo inteligente, compreendeu que tal ruído era vergonhoso, pois denunciava a pobreza, e rompendo as várias pulseiras, uma por uma, deixou somente 2 em cada braço. E assim continuou trabalhando. Um pouco depois, porém, notou que as 2 pulseiras restantes ainda faziam muito barulho. Portanto, arrancou mais uma, e quando ficou com uma só em cada braço, o barulho que as pulseiras faziam cessou. Vagando pelo mundo, com a finalidade de conhecer a maneira de ser dos homens, aprendi dessa jovem a seguinte lição: onde muitos homens se reúnem, sempre há litígios e discussões tolas. E mesmo que restem somente 2 pessoas, ainda permanece o perigo de que venham a discutir entre si. Por conseguinte, melhor é viver só e silencioso, como a pulseira da jovem, do que perdido em ruídos vãos. Grande historinha, né? Nós precisa conversar muito sobre isso. Onde existem muitos homens, existem sempre discussões com conversas vãs. Vocês mesmo dizem que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, cansou de alertar para as palavras que não levam a nada. Este é um grande segredo para o senhor da mente. E por isso, então, vamos com o falar. Não o falar como ato, mas o falar a partir da aceitação de um pensamento. Vamos começar a conversar sobre isso. O verdadeiro sábio não se isola, nem pode se isolar, porque afinal de contas, a vida é comunitária. E nós já declarou diversas vezes que o ato não pode mudar. Então o senhor da mente vai conviver com quem tiver que conviver, na hora que tiver que conviver. Mas o senhor da mente se controla
para não aceitar a conversa íntima que o seu ego guia a partir do que está acontecendo. Eu vou falar. Eu vou implicar. No Maia, na ilusão, por exemplo, nós está aqui conversando muita gente. Não, esse exemplo não dá certo porque vocês não falam. Mas vamos supor que você está com 4, 5 amigos conversando. Essa conversa, na realidade, é guiada dentro do seu ego e não externamente, como nós a viu. O show e a compreensão do show são criações do ego através das percepções e dos pensamentos. E é aí que o senhor da mente se isola disso. Quando o ego diz que determinada pessoa está falando aquilo, o senhor da mente não vivencia essa criação do ego como realidade, como verdade. Não sei, você diz quem está falando. Eu estou em mim, eu, espírito, estou em mim, ligado ao ser, e não ouvindo o que o outro está falando. Essa questão que eu vou chamar de espírita ou espiritualista, que não é levada no estudo do Krishna, e aí os monges fogem da cidade, do convívio, achando que isso é o certo. Claro, tudo isso é criação do ego. Se ele está lá, tem que estar. Mas a compreensão racional de que é necessário fugir ao contato com os outros é uma ilusão. A fuga do contato com os outros não se dá fisicamente, mas como este contato só existe dentro do ego de cada um, o senhor da mente não aceita o contato que o ego cria, apesar de, no Maia, na ilusão, ele está vendo-se cercado de amigos, ouvindo e falando. Ai, que sempre pede a prática das coisas. A prática é essa. Não importa o chunto que está rolando, não importa a compreensão que o ego está criando. O senhor da mente está brincando com o ser, está se deleitando com o ser e não participando das conversas. Volto a repetir, o ato acontecerá como tiver que acontecer. As fases, as suas intervenções naquelas conversas acontecerão no momento, na forma, no gênero e no grau que tem que acontecer. Mas o senhor da mente não está ali, porque ele não vivencia
a realidade criada pelo ego. Ficou claro isso? Isso é fundamental para nós desmistificar algumas postulas que são chamadas de Shanta. Shanta é o eremita. Shanta chama os padres e as feiras que se trancam no convento. Ilusão. Shanto é aquele que desliga-se do seu ego, estando presente a outros ou não. Se tiver a pergunta. E Cantafia, vê se tem pergunta, só mais um detalhe. E mais uma vez aí, o senhor da mente se parece com uma criança. Veja se não é assim que a criança vive. Ela está sempre no ar. Nunca presta atenção que os outros estão dizendo. Anton pergunta, então, de onde vem o que falamos com os outros nestas condições? Mocho e o calo. O espírito para falar precisaria ter boca. Como o espírito não tem boca e não é capaz de formar fonemas, o espírito não fala nada. Quem fala? O ser humano, o ego. O ego cria a ilusão do show. E quem é que comanda o ego? Deus. E como ele comanda o ego? De acordo com a necessidade do outro escutar. Então, respondendo a você, quem fala? Deus. E fala o quê? O que o outro precisa ouvir. Nada mais que isso. E tudo isso apenas por uma ilusão. Porque, na verdade, ninguém ouve o que você fala. Ouve o que o ego lhe diz que ele está ouvindo. Que é completamente diferente. Quantas vezes alguém já disse uma coisa e você entendeu algo completamente diferente? Anton comenta, o engraçado é que às vezes a gente ouve a gente falar algo e somos ouvintes também. E isto acordadinhos. Sim, porque o que você ouve é seu karma. E não foi criado por outra pessoa, mas pelo seu ego. Então, mesmo que Deus não criasse a ilusão da ação, o Maya da ação, você continuaria vivendo tudo igual. Se você é surdo e mudo, você fala com você. Olha a grande coisa. Vamos então ao item 11 do Senhor da Mente. Capítulo 3. Tendo encontrado uma boa posição e tendo-a dominado, e depois controlado também a respiração, o homem buscador deve manter-se sempre em alerta. Convém que enfoque a mente e a mantenha firme num ponto único. Isso é alcançado graças à prática sistemática da yoga e à renúncia de qualquer apego. Yoga não é uma ginástica. Yoga é um caminho. O homem lúcido, ele foca-se em uma só coisa. E isso já foi dito antes. Ele se foca no próprio ser, no Atma, no espiritual. E com isso, silenciamento. Silenciamento também não é
deixar de pensar, mas deixar de acreditar nos pensamentos. E com isso, mas para realizar isso, ele precisa conhecer a yoga, ou seja, o caminho que une o material ao espiritual, que é o fim da intencionalidade ou a libertação das intencionalidades criadas pelo ego, e que é, eu esqueci o nome agora, que é um ensinamento grande do Krishna no Bhagavad Gita, que é o sacrifício a Deus. Vamos falar um pouquinho, porque neste livro ele não fala deste yarna, que é o sacrifício a Deus. O Senhor da mente constantemente promove sacrifícios a Deus. Mas como ensinou o Cristo, ele diz assim, o Cristo diz assim: se vocês entendessem o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que Deus não quer que queimem incensos em louvor a Ele, mas que sejam bondosos realmente. O sacrifício a Deus não é rezar, não é ir a centros, não é dar prato de comida, nem acender vela. O sacrifício a Deus é quando você renuncia ao seu egoísmo, à sua individualidade, em louvor a Deus. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que pratica yoga e que conhece o sacrifício, mas sacrifica-se em louvor a ele mesmo. Ou seja, sacrifica-se esperando receber algo, nem que seja a evolução espiritual. Mas não é este o ensinamento do Krishna. O Senhor da mente sacrifica tudo em nome de Deus. O que é preferível? Um carro novo ou estar com Deus? O que é preferível? Ganhar na loteria ou estar com Deus? O que é preferível? Você ter o seu problema resolvido ou estar com Deus? É aí que o Senhor da mente trabalha. Ele diz assim: se eu quiser desejar, criar uma expectativa para que o meu problema se resolva, eu vou entrar no medo e na angústia, como nós a vimos hoje. E com isso eu vou perder Deus. Então eu desconsidero o desejo para não perder Deus. A felicidade. Felicidade incondicional, a graça de Deus. Então são esses os dois elementos principais da yoga: o abandono das suas intencionalidades como um sacrifício a Deus, um sacrifício para não perder a graça de Deus. É isso que o Cristo está dizendo quando fala
não ameai bens na terra, mas sim bens no céu. Quem ameaia bem no céu está sempre preocupado em não perder este bem, a graça de Deus. Todos os mestres falaram a mesma coisa, filho. É uma questão de interpretação. Então o chiodamento, para libertar-te da ação da mente, está sempre quieto por dentro, está sempre fixo no Atma, no ser, no espiritual. Está sempre preocupado em não deixar cair na tentação das expectativas e desejos, mas não para ele receber alguma coisa, mas ele sacrifica o prazer para poder viver na graça de Deus. Acho que este pedaço é bem forte. Se tiver alguma pergunta, acho que vai ser interessante a conversa. Gabriel diz: é igual Cristo fala, olhe aqueles ricos que dão o que lhes sobram. Não é igual uma pessoa que dá aquele pouquinho que era tudo o que ela tinha. É isso? Deixa eu falar uma coisa para você, moço. É isso sim. Tem muita gente que dá um prato de comida com a mão direita e com a esquerda está cobrando de Deus o retorno por ter feito aquilo. Muitas vezes nem neste mundo, mas no próximo. Tem muita gente, moço, que abre o seu guarda-roupa e pega um monte de roupa velha, separa para os mendigos, para poder dizer: olha como eu estou com pouca roupa, sair e comprar mais. A doação tem que ser algo que seja retirado de você e não supérfluos. Algo que seja seu, que você precise, que você queira, que você idolatre, e você disponha dessa paixão para não perder a graça de Deus. Sabe, o termo doação ainda é muito pouco conhecido. A complexidade do doar ainda é muito pouco conhecido pelos seres humanizados. O ego está preparado para cobrar com a esquerda o que faz com a direita. Sempre. Porque no fundo, o que motiva a ação humana é sempre o ganhar, é sempre o ter o prazer, é sempre ficar famoso, é sempre ser elogiado. Essa é a motivação fundamental dos egos. É aí que nasce todo o pensamento. E a doação acontece exatamente quando você abre mão de ganhar, quando você abre mão do prazer, quando você abre mão da fama, quando você abre mão do elogio. Quando isso acontece, houve uma doação real. Esse é um tema, doação, que eu acho que nós precisamos começar a repensar muito. Porque o Cristo foi enfático: não desce a sua mão direita, vê o que a esquerda está fazendo. Ou ao contrário.
Mas a primeira coisa que vocês fazem é anunciar o que estão fazendo. Você está muito chato, moço. E a yoga é a verdadeira doação, porque ela pega o sacrifício, não físico, mas do seu bem mais caro, que são seus desejos e vontades a Deus. Se tiverem mais perguntas. Isso aí já está no tudo que nós vai fazer aí, né? Que a gente vai fazer aí. Aramaia diz, mas esse sacrifício nunca pode gerar dor, não é? Pois, se sinto dor, é porque estou apegada a esta coisa. É isso? Se o ego cria dor, e ele vai criar, é porque ele está fundamentado no apego. Agora, como é que não se cria dor lá? Primeiro, não tendo medo de perder. Veja, doar é não querer ganhar, mas para poder doar sem dor, eu tenho que não ter medo de perder. Doar é abrir mão do pajé, mas para abrir mão do pajé, eu preciso não ter medo de chofer. Doar é não buscar a fama com o que está fazendo. Mas para isso, eu não posso ter medo de ficar difamado. Doar é não buscar o elogio. Mas com isso eu não posso ter medo da crítica. Aí está o trabalho do chiodamento. Quando o ego, comandado por Deus, zela a doação, embutido nele vem o medo de perder. E o ser humanizado, que quer ser senhor da sua mente, tem que libertar-se desse medo, não aceitar esse medo. Perder faz parte da vida. Se eu perder agora, ganho depois ou não ganho mais, mas estou com Deus. Tem que ter medo, tem que abandonar o medo que o ego cria de sofrer por perder. Sofrer faz parte da vida. O ego é programado para viver em vicissitudes, prazer e dor. A dor vai acontecer, você tenha medo dela ou não. Então você tem que se libertar do medo. A infâmia faz parte da vida. Você não chegar sempre tratado como certo. Para alguns você é certo, para outros você é errado. E você precisa não ter medo de ser chamado de errado. A crítica faz parte da vida. Ninguém é unanimidade, só Deus. Portanto, as críticas irão acontecer. E você precisa saber disso. Precisa saber que a vida é feita de elogios e críticas. E aí trabalhar este medo de ser criticado que o ego cria. Quando você trabalhar esses 3 medos, trabalhar no sentido de não aceitar a produção disso pelo ego, você venceu a dor de doar. Aí você pode doar sem dor, que doar com dor também não adianta nada. Lamento. Doar com dor provoca lamentos. No Bhagavad Gita, o Krishna fala com Arjuna: se estivesse lamentando até agora, e quando lamenta até parece um sábio,
Mas o verdadeiro sábio não se lamenta nem pela dor, nem pelo pajé, nem pela vida, nem pela morte, nem por ele, nem por ninguém. Porque o lamento é a ação de dor ao ego executar, sob o comando de Deus, uma doação. Estando firme em Deus, com a mente enfocada no divino centro, pouco a pouco o homem vai abandonando os impulsos e decisões que o impelem a agir intencionalmente. E despojando-se das qualidades rajásicas e tamásicas, graças a um crescer cada vez maior de sátiva, a mente se pacifica e já não é tocada nem queimada pelo combustível que provém das sensações contaminadas. Oi, tudo bom? Quase um resumo de tudo que nós falou. A mente tocada pelas sensações contaminadas são as emoções que o ego cria a partir das percepções que ele cria e do pensamento que ele cria. O homem focado em Deus se liberta da ação da intencionalidade e com isso se liberta da ação dessas emoções contaminadas. Ou seja, ele deixa de sofrer, ele deixa de ter aflição, ele deixa de ter angústia, ele deixa de ter preocupação, ele não aceita nenhuma dessas emoções. Agora, pouco a pouco, este é o grande detalhe. Nenhum de vocês consegue lá fazer isso da noite para o dia. Isso é um trabalho aonde se exige perseverança, aonde se existe trabalho contínuo, muitas vezes sem realização. Eu tive uma filha, tenho uma filha, a Solana do Portão sabe quem é a presidenta, que um dia disse para eu: Joaquim, eu tô perdida, eu luto para colocar em prática o que você fala, mas não consigo. E aí eu respondi para ela: o não conseguir é mais uma prova. Sabe, Deus não vai dar assim rapidinho. Ah, você agora acabou de ouvir Joaquim, no momento seguinte você vai lutar contra o ego, mas daí a 2 horas esquece. Deus não vai, se vamos dizer assim, lhe promover para outras provas só porque se agiu uma vez. É preciso trabalho árduo, trabalho com afinco para conseguir ser o senhor da sua mente. Gabriel comenta: já percebi que a gente começa no gás, aí depois tem um momento de fraqueza, aí a gente reflete, depois parece que Deus dá força em dobro para a gente continuar a perseverança. É isso? É isso mesmo, moço. É isso mesmo. Mas por que Deus lhe deu a força? Aliás, no Avadhuta Gita está escrito assim: o desejo do advaitismo, que é essa elevação espiritual, que é o controle da mente, é dado por Deus. Mas a quem Deus dá? A quem está buscando Deus.
Sabe? Xoxê transformar a busca numa elevação, da elevação espiritual, numa vitória sua, Deus não vai dar. Porque você ainda está preso ao egoísmo, você ainda quer ganhar. Thelma comenta conseguir a equanimidade. Isso, buscar sempre, não importa se conseguiu, se não conseguiu, se foi bom, se foi ruim, se zelou a expectativa, se você se pendeu a expectativa ou não, não importa. No momento em que você conseguir a lucidez, não se acuse nem tenha prazer e liberte-se de tudo. Item número 13. Se a mente estiver concentrada em si mesma, nesse instante intemporal, impossível saber quanto dura, o homem nada conhece, nem externa nem internamente, mas tudo sente. Lembra o fabricante de flechas, que completamente submerso no que fazia, não notou que um rei passava ao seu lado. Essa história do rei inteligente, um dia eu conto para vocês. Quem está submerso em Deus se alia de tudo. Não vivencia as que achou do ego. E aí nem toma conhecimento, apesar da vida continuar. Só para contar a história, só um pedacinho da história, este arqueiro que estava fazendo festas, acaba ferindo o rei porque não viu o rei, porque estava concentrado no que estava fazendo. Ou seja, a vida continua, mesmo se você não estiver concentrado na vida. Essa é uma grande coisa que muita gente me pergunta, né, Gordo? Joaquim, como é que eu vou viver depois, quando eu colocar isso em prática? Do mesmo jeito que vive hoje. A vida não vai mudar. A vida continua sendo vivido pela vida, ou seja, pelo ego. E o senhor da mente, concentrado em Deus, chega ao ponto de nem tomar conhecimento da vida. Chega ao ponto, passo a passo. O ego responde, o ego sabe, mas ele nem está aí. Ele nem sabe o que está acontecendo, o que está se passando. Essa é muito interessante, viu? Gada isso, porque este é o resultado de quem alcança o estado de senhor da mente. A mente, o ego, participa da vida e ele repousa em Deus, assistindo a vida, muitas vezes sem compreender o que está sentindo. Já teve vezes que você estava assistindo um filme, uma televisão, de repente apagou tudo, você não sabe o que se passou? É isso. Você está num chabo. Quando você volta a se ligar ao ego, você não sabe o que o ego criou naqueles momentos. Isso é muito interessante. E quando você alcança isso, você vê como é bom entre aspas, né? Como é glorioso estar na glória de Deus. A Fiesa vem, viu?
Se tiver a pergunta, pode que ver. A Fias Aveiro. Item número 21. Ou melhor, 14. Do 13 passa para o 14, depois do 14 aqui é que pula para o 21. Então, 14. Ao sábio convém que ande só. Ah, esse já li, né? Não? Ao sábio convém que ande só, estando sempre atento, alerta. Que seu ato livre e espontâneo jamais revele o valor do suposto agente. O sábio não deve ter companheiros tagarelas. Convém que seja muito reservado ao se comunicar, principalmente ao falar. Vamos tirar ato. Ato acontece. O sábio anda só. O que é andar acompanhado? É estar ao lado do outro? Não. Quantas vezes você está ao lado de uma pessoa e a pessoa está muito longe dali, pensando em alguma coisa ou lembrando de algo e não está ali com você. A companhia não é física, mas a companhia é mental. Estar ao lado de outro é estar pensando em outro. Quando você pensa no seu colega, quando você pensa no seu marido, esposa, namorado ou namorada, quando você pensa na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua filha, você está acompanhado deles. Aliás, o Espírito da Verdade diz que o Espírito está onde o seu pensamento está. Ao sábio é aconselhado andar sozinho. Ou seja, ao sábio é aconselhado não ficar pensando nos outros. Cada pensamento que o ego cria a respeito de alguém embute um conceito sobre aquela pessoa. Este conceito, se aceito pelo espírito, passa a ser um rótulo para aquele outro ser humano, um preconceito que será usado pelo ego em momentos futuros, seja quando pensar de novo naquele, seja quando que há a imagem do outro à sua frente. E este preconceito não deve existir nem bom nem mal, porque tanto o bom quanto o mal zelam expectativas. E expectativa, nós vimos hoje, leva ao medo e à angústia. Então o verdadeiro sábio, o senhor da mente, o homem lúcido, ele simplesmente não fica prestando atenção no pensamento sobre os outros. Ele está concentrado no Atma,
em Deus no Espírito. É isso que é andar sozinho. Não é você não estar ao lado de ninguém. É você não estar mentalmente ao lado de ninguém. Porque se você está ao lado de alguém, você não está no Atma, não está em Deus. Não se deleita com o Espírito. Segundo detalhe. Ao homem sábio, recomenda-se ser recatado. Mas uma vez, essa ação não está falando de atos, mas ele precisa ser recatado no seu tato com o ego. Até agora eu venho falando muito em você conversar com o ego. Mas como disse lá no início, isso é um caminho. Porque até este conversar terá que acabar um dia. Porque ele ainda é maia, ainda é ilusão. Quebrar o racional pelo racional é um processo ilusório. Então vai chegar um dia que você vai conseguir, sem palavras, não aceitar o que o ego está criando. Passo a passo. Não é de hoje para amanhã. Este é o recato que é recomendado ao senhoramento. Ser recatado na conversa com os outros. Deixar apenas o ego falar e você não. E ser recatado na conversa com o ego. E começar a sentir o ego. Começar a sentir o Atma, ao invés de sentir o que o ego quer. Filho, se tiver a pergunta, por hoje nós acabou os comentários. Amanhã nós conversa um pouquinho mais. Mas se tiver pergunta, eu ainda estou aqui, senão nós vai fazer nossa doação para o universo. Filhos, hoje, por 2 vezes, e alguns outros dias, nós falamos numa coisa importante. Passo a passo, caminhada. Mas essa caminhada é um trabalho constante, com afinco, e muitas vezes, na maioria das vezes, sem resultados aparentes. Sabe o Cristo disse assim para os apóstolos? Vocês são como os judeus, que esperam milagres para poder acreditar. Muitos acham que é apenas por participar, por ler, por buscar informações, já estão realizando a sua parte, e que a partir de agora é com Deus.
Ele tem que transformar vocês. Isso é uma ilusão, uma grande ilusão. Do céu, eu dizia antigamente, chove, cai chuva e avião. Mas agora, depois de tudo isso que nós vem conversando, eu poderia dizer, do céu cai de gás apenas camas, povas. Deus ama a cada um como seu filho único e não esquece de ninguém e dá a cada um segundo as suas próprias obras, segundo a sua necessidade de trabalho. E dá a glória a quem busca a glória. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Nunca. Não adianta apenas estudar. Não adianta apenas ouvir. Não adianta apenas ler. É preciso trabalhar. Depois que encher o www, depois que fecha o livro, depois que sai do contato com o ensinamento, aquela semente que é plantada naquele momento precisa ser regada com muito carinho e amor para que floresça. Já disse isso uma vez. Tem gente que quando desliga o www de Jaxim, grande paleta hoje, hein? Canta coisa importante, mas ela nem lembra o que foi dito. Já nem sabe o que fazer. Trabalho. Elevação espiritual é resultado de 100% de trabalho. A filha está perguntando que trabalho. No trabalho de buscar a graça de Deus, no trabalho de buscar aquilo que nós conversou hoje. Aceitar essa ideia do ego me indispõe com Deus, fere a minha equanimidade. Eu prefiro Deus. Eu prefiro lutar para ser equânime. Eu prefiro tender-me a Deus e não aceitar a realidade. Seja ainda através de um trabalho racional como caminho, seja depois, quando você aprende a fazer cheio racional. A filha está falando que outro dia eu falei que nós não sabemos o que é elevação espiritual e que Deus vai dar. Que outro dia eu disse que Deus é que dá. Eu não falei o contrário, filha. Eu falei você trabalhar para buscar a elevação. Não falei em alcançar. Eu disse, elevação espiritual é resultado de 100% de trabalho. E quando você trabalha
Deus dá a cada um segundo a sua obra. Então Deus dá a quem busca. Foi isso que eu quis dizer agora. E é isso que nós precisamos entender. Se nós não buscamos, não tem como receber. Por quê? Porque a elevação espiritual é resultado de um trabalho. É recebida de Deus pela busca da elevação e não pela realização da elevação. Eu quis falar isso hoje, porque isso complementa muito do que nós falou hoje. Nós falamos aqui coisas até sobrenaturais. Você está com Deus ao invés de ouvir uma conversa. Você está sozinho sem pensar em ninguém. Essas coisas, esse estado de graça, não cai do céu, a não ser que você zele o merecimento de recebê-lo. Veja que eu não estou falando em atos, eu estou falando em alcançar o estado de graça interno, mundo interno. Então, filhos, é preciso nós compreender isso. E quando eu falei em lembrar, eu também não falei em lembrar no conteúdo técnico. Porque, na verdade, filhos, tudo isso que nós está dizendo resume-se numa só premissa. Aonde está o seu tesouro? Ou seja, o que é importante para você? Se você quer buscar a Deus, o seu tesouro tem que estar em Deus. E a partir deste momento, você sempre dizer, o meu tesouro é mais valioso do que isso aqui. O meu tijolo é mais valioso do que este prazer. O meu tesouro é mais valioso que essa dor. Se a partir de hoje vocês não ouvirem mais nada, mas terem este argumento de que para alcançar o tesouro em Deus é preciso preferi-lo às que achou do ego, com certeza Deus lhes dará o tijolo. Então é isso que eu disse que é lembrar, porque aliás, é o que eu venho falando há 7 anos. Ame a Deus acima de todas as coisas. Esteja na graça de Deus, não importando o que você está vivendo. E essa tem que ser a preocupação do buscador. 24 horas por dia. Está preocupado em não perder o caminho para este tesouro. Se tiver a pergunta, se não, que fiquem com a paz do Deus e nós de volta a conversar amanhã. Deixa eu só lembrar uma coisa. Nós começou a palestra sobre o ego dizendo que jamais um ser humano
Ela doutor em ego. Por quê? Porque quem tem ego não pode ser doutor em ego. Jamais vocês conseguirão entender e pôr na prática, como eu posso dizer, toda essa gama de ações mentais que nós está falando. Mas, filhos, o que eu acabei de dizer agora é simples e dá para ser alcançado e substancia tudo que nós falou, todo o trabalho de libertar-se de verdades do ego é substanciado pela, como eu posso dizer, pela sua determinação em priorizar a graça de Deus ao resto das coisas que o ego quer. Fiquem na paz.